declarar o sacrifício de Jesus por nós. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. Digo Filho, o Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro, és o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado e sem dizer uma só palavra se entregou aos cravos, derramou sua vida, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer. Quero que você cante com força. E és o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado e sem dizer uma só palavra se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém, irmãos? Queria cantar mais uma canção.
declaramos o quão falhos somos. Mas o amor de Deus me supera tudo isso. E eu dou glórias a Ele por isso. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Obrigado, Senhor Jesus. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Escute isso. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Sim, Deus me amou, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Obrigado por esse amor, Senhor. Esse amor incondicional. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Cante isso com convicção no seu coração. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Quero que você declare: sem o amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Não seria nada, Senhor. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Cante. Deus me ama e o seu amor é
incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Amém, irmãos? Queria cantar mais uma canção falando sobre o amor de Deus para vocês. Amém? Quero que nessa noite você se sinta amado. Quero que nessa noite você se sinta seguro nos braços do Senhor. Que é onde devemos estar, que é onde devemos descansar. Em nome de Jesus, nos ensine a descansar em teus braços, onde encontramos o verdadeiro amor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom. Diga antes de eu respirar, antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão bom, Pai. Tu tens sido tão bom. Cante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as ofertas nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Quero que você preste atenção mais uma vez. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Obrigado, Senhor Jesus. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor algum, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Cante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as ofertas nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba as muralhas, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me agora que você aprendeu, cante assim. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você possa ser abraçado por esse amor ousado, que dá vida por cada um de nós. Nós passamos aqui, eu acho que, se eu não me engano, foram 3 domingos em que nós tivemos alguns eventos aqui, né, irmãos? Dia dos Pais, batismo, o culto dos reconciliadores no domingo passado, que foi uma bênção. Amém, irmãos? Nós podemos abençoar uma família com aqueles alimentos e a pessoa se sentiu muito grata, irmãos, em receber e foi maravilhoso, irmãos. Eu acho que amém? Mais do que... É óbvio que plantar a semente do Evangelho para a salvação é importante, irmãos. Mas as pessoas também precisam de ajuda. Amém? Elas também precisam de ajuda e nós precisamos estar dispostos a isso. Então foi uma bênção, irmãos. Realmente foi maravilhoso e eu creio que a gente vai crescendo com isso. Nosso coração vai se acostumando a essas obras, irmãos, e nós vamos melhorando. Lembrando, eu creio, irmãos, conheço vocês, o coração de vocês, nós não fazemos por desencargo de consciência, amém? Nós fazemos porque entendemos que é necessário, amém? Não é para tirar peso da consciência, mas é realmente para fazer aquilo que Cristo nos mandou fazer, amém? Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Amém? Acho que agora ficou melhor. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Números, então, irmãos, no capítulo 14, Números 14. Números 14. Nós vamos voltar à mensagem, então, irmãos, em que nós estávamos pregando até 4 domingos atrás. Amém? Falando a respeito desta jornada do povo de Israel, alguns acontecimentos, é claro, né, irmãos? Especialmente antes dos 40 anos em que eles ficaram no deserto, em que eles pecaram contra o Senhor, irmãos. Eles esnobaram a terra, fizeram pouco caso das promessas, fizeram pouco caso do Senhor e, obviamente, isso teve consequências. Nós paramos, irmãos, no momento em que Josué e Caleb se posicionam contra
contra a oposição que estava em desobediência e incredulidade. Amém? A Bíblia diz que eles se posicionam em fé, em obediência a Deus. E o povo, irmãos, os que estavam com os outros 10 espias, se levantaram contra eles para os apedrejá-los. Quem lembra? Amém? Então, neste momento, irmãos, a Bíblia diz que Deus intervém. Amém? Quando o povo ameaça contra a vida deles, a Bíblia diz que Deus intervém. E no verso 11, irmãos, ele diz assim: o Senhor disse a Moisés: até quando este meu povo me provocará? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que tenho feito no meio deles. Vou feri-los com pestilência e deserdá-los. E olha o que ele diz a Moisés: e farei de você, Moisés, um povo maior e mais forte do que este. Amém? Olha só, é interessante isso, irmãos. Deus se irrita, né? A ira de Deus é santa, amém, irmãos? Mas ele, né, chega num limite com relação ao povo. Ele diz a Moisés: eu não aguento mais essa galera aí. Eu vou destruí-los. Eu vou acabar com eles. E de ti, Moisés, eu farei uma nova nação. Isso aqui é muito parecido lá, irmãos, no livro de Êxodo. Acontece algo parecido no capítulo 32, se não me engano. Em que Moisés sobe ao monte, ele desce, né? Fica lá 40 dias. Quando ele desce, o povo tinha construído um bezerro de ouro e estavam adorando aquele bezerro. E Deus diz: desce lá, Moisés, porque o teu povo se perdeu. Então Moisés desce, quebra as tábuas, se irrita também, volta para cima. Deus diz para ele: Moisés, não aguento mais, eu vou destruí-los. E Moisés faz algo muito parecido, irmãos. Novamente, ele fez algo que ele fará agora no capítulo 14, que a gente vai ler também. Amém? Deus diz para ele: eu vou destruí-los e de ti eu farei uma nova nação, um novo povo, uma nova herança. Que proposta tentadora, não é, irmãos? Mexe ou não mexe com o ego de uma pessoa? Você ouvir do próprio Deus: eu vou fazer de ti uma grande nação, em detrimento do resto. Mexe, né? É uma proposta, talvez nós aceitaríamos, irmãos. Mas a Bíblia diz que Moisés, de novo, não aceita. Não aceita. Ele assume um papel aqui, irmãos, muito importante nessa história toda, que é o de intercessor. Repita comigo: intercessor. Esta é a palavra de hoje. No momento em que Deus pensou em destruir, irmãos, alguém se coloca como intercessor. Alguém que se coloca na brecha, alguém assume a responsabilidade, alguém assume a dívida, alguém que se coloca entre a destruição, entre o castigo, para proteger os demais, para salvar os demais. Quem te lembra isso, irmãos? Quem? Não, irmão, fale mais alto. Jesus. Amém? O seu Senhor. O seu intercessor. Amém? Diante desta iminente sentença do Senhor para com o povo, irmãos, de destruí-los, Moisés se coloca desta forma. Você sabe, irmãos, eu já falei aqui várias vezes para vocês, e nos estudos a gente sempre fala disso, que o ministério de Moisés, irmãos, e as coisas que aconteciam ao povo de Israel, falam muito a respeito daquilo que Deus cumpriria em Cristo Jesus. Amém? Você sabe muito bem que o Velho Testamento aponta para a chegada do Messias, em que o apóstolo Pedro, por exemplo, diz: é o ápice, é a plenitude dos tempos, o momento em que Jesus pisou nesta terra, o momento em que ele encarnou. Amém? Esse é o ápice da história, irmãos, o marco zero. Amém? Então as coisas que aconteciam desde Gênesis, irmãos, até o momento em que Jesus apareceu lá em Mateus, em Marcos, Lucas e João, amém? As coisas apontavam para lá. Então, quando Moisés agia desta forma, irmãos, ele estava apontando em direção a quem? A Jesus. Amém? Ele estava mostrando, e Deus estava dando corda ali na situação, irmãos, fazendo com que as coisas acontecessem, porque ele estava também mostrando ao povo de Israel que um dia viria alguém que era perfeito, alguém que mediaria eles, alguém que colocaria a lei não mais em tábuas, mas no coração, alguém que intercederia, alguém que morreria no lugar deles para salvá-los. Amém? Então você sabe muito bem disso, irmãos. Moisés era o resgatador do povo, tirou eles do Egito. Moisés libertou eles lá do Egito.
Amém? Moisés era o mediador, ele que orava ao Senhor, o Senhor falava com ele falava com o povo. Moisés julgava entre eles, Moisés aplicava a lei e os mandamentos, amém? Moisés era essa figura, irmãos. Amém? Você entende isso já, né? Isso já está bem claro entre nós. No momento em que Moisés assume o papel de intercessor, irmãos, ele está se posicionando como Cristo se posicionou por nós. Mas desta vez, irmãos, Cristo, o intercessor, seria um intercessor perfeito, coisa que Moisés não era. Amém? Repita comigo, intercessor perfeito. Jesus é o nosso intercessor perfeito, irmãos. Aquele para qual a história apontava. Aquele para qual Deus estava mostrando. Um dia eu vou enviar o Messias, o ungido, e ele fará todas as coisas conforme eu estou mandando, conforme eu preparei desde a eternidade, para que vocês possam ser abençoados por ele. Amém? Então Jesus se torna o nosso intercessor. Moisés sabia disso também, irmãos. Deus tinha falado com ele a respeito disso. Deus falava com ele, mostrando as coisas para ele, revelando coisas para ele que aconteceriam um dia. Moisés sabia, irmãos, que um dia Deus levantaria alguém entre os irmãos para que fosse o Salvador. Por exemplo, em Deuteronômio 18, no capítulo 18, verso 18, ele diz assim a Moisés: farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Irmãos, nós estamos falando de muitos anos antes de Cristo. Moisés sabia disso. Imagina, irmãos, o próprio Deus falando para ele: Moisés, eu vou levantar um profeta semelhante a você. Amém? E ele será o primeiro, ele terá primazia entre o povo. E o que ele falar será porque eu ordenei. E as pessoas que não ouvirem, eu pedirei contas. Amém? Então Moisés entendia, irmãos, que o seu ministério, a sua obra, as coisas que aconteciam com o povo, apontavam para a vinda de Jesus. Amém? Ele entendia que um dia Deus enviaria o seu Salvador. Você sabe disso, irmãos? Porque aconteceu com Abraão a mesma coisa. Amém? Quando Abraão está subindo o monte Moriá com Isaac, o que ele diz para Isaac? Quando ele pergunta: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele responde uma coisa, irmãos, que se você ler o texto correndo, você não percebe. Ele diz assim: Isaac, Deus proverá o cordeiro para si. Ele não diz assim: Isaac, Deus vai prover o cordeiro para nós. Ele diz: Deus vai prover o cordeiro para si. Amém? O cordeiro Jesus Cristo seria sacrificado, seria a provisão de Deus, não só para Abraão, mas para a humanidade. Amém? Quando Deus fala a Davi, dizendo para ele: Davi, eu vou colocar na tua herança, alguém vai se levantar do teu trono, da tua linhagem, e o trono dele será para sempre. Amém? Davi entendeu isso, irmãos, porque Davi não durou para sempre, ele morreu. Amém? Ele morreu. Mas ele entendia, irmãos, ele sabia então que alguém viria e se levantaria e seria o mediador, o intercessor. Amém, irmãos? Está bem claro isso? Graças a Deus, então. Leia comigo agora o texto da mensagem. Números 14, a partir do verso 13. Amém, irmãos? Números 14, 13. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que o teu poder fizeste sair o povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio do povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareceres numa nuvem. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhes prometeu por um juramento, então matou-os no deserto. Quando acontece, irmãos, a rebelião ali e o povo se levanta contra Josué e Calebe, Deus acende a sua ira contra eles. Moisés se posiciona então para interceder. E nós lemos aqui, irmãos, o que ele diz ao Senhor, o que ele ora ao Senhor para o povo.
Amém? Ele se coloca entre eles e diz: Senhor, agora eu vou orar por eles. Agora eu vou interceder por esse que o Senhor quer destruir. Irmãos, aqui não tem um joguinho, não é barganha, irmão. Moisés não está barganhando. Deus está permitindo que a situação aconteça para que Moisés se levante. Amém? Para que Moisés então aponte, e as suas palavras, a sua obra aponte para Jesus. Amém? Deus vai dando corda, irmãos. Amém? Para que as coisas aconteçam. Ele está sempre no controle. Ele não perdeu o controle aqui, não está discutindo com Moisés o que vai fazer com o povo. Amém? Ele sabe, Moisés vai se levantar, porque essa obra está nele. Ele representa aquilo que o meu filho um dia será. Alguém que está disposto, meu irmão, a orar por aqueles que estão perdidos. Quem quer isso, irmãos? Quem quer ser Moisés? Alguém que se levanta contra aqueles, irmãos, que estão em pecado, aqueles que estão em desobediência e diz: Senhor, eu vou interceder por eles, eu vou clamar por eles, eu vou me colocar em oração e eu vou pedir para que o Senhor não os destrua. Lembre, irmãos, Deus tinha feito uma proposta a ele: eu vou destruí-los e vou levantar você. Como eu disse, isso é uma proposta maravilhosa, irmãos, talvez muitos de nós aceitaríamos. Moisés diz: não, Senhor, eu amo este povo, eu amo eles, eles são meus irmãos, eles estão errados, eles erram, eles falham contra mim também, Senhor, mas eu estou disposto a interceder. Amém? Você precisa olhar, irmãos, desta forma, porque foi o que Jesus fez por nós. Amém? Quando ele pisa nessa terra, irmãos, ele faz a mesma coisa. Ele vai ao jardim do Getsêmani, ele vai à cruz, ele vai ao julgamento e diz: Pai, coloca sobre mim. Condena a mim. Faça com que eu pague a dívida deles. Faça com que eu receba os açoites. Faça com que eu receba a acusação. Faça com que eu seja morto, Pai, não eles. Você entende isso, irmãos? Nós podemos tirar várias aplicações práticas, irmãos, para o dia a dia, neste texto aqui do Velho Testamento. Mas eu quero que você vá além disso. Eu quero que você olhe para esses textos e perceba como Deus está construindo a história que te salvou. Nós, infelizmente, irmãos, estamos vivendo tempos em que as igrejas estão cheias, mas as pessoas que estão dentro da igreja não conhecem Jesus Cristo. Jesus se perdeu no templo, irmãos. Jesus se perdeu do coração das pessoas. As pessoas não sabem mais em quem creem. Não conhecem Jesus Cristo, não conhecem a sua obra, não sabem o que Ele fez. Muitos nem sabem que Ele é Filho de Deus, irmãos. Nem sabem o que significa isso. Então, irmãos, eu quero, com essas mensagens, que você entenda a fé que te salvou. Amém? Eu quero que você se coloque sobre esta rocha, que é Jesus Cristo. Eu quero que você se jogue sobre esta âncora, que é Jesus Cristo. No dia mau, no dia da aflição, você estará firme. Você vai olhar para a palavra de Deus e dizer: Ele venceu por mim, Ele morreu por mim, Ele pagou o preço por mim. Amém? É nele quem eu tenho crido. O mesmo que Paulo diz, irmãos, a respeito desta obra. Preste atenção aqui. O mesmo que Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. Você precisa saber, irmãos. Você precisa saber. Mensagens como essas são importantes, irmãos, para que você entenda aquilo que Deus fez por você. Aquilo que Ele estava mostrando desde a fundação do mundo, irmãos. Passando por Moisés, passando pelo povo de Israel, Ele estava pensando em você. Você entende isso? Então nós lemos aqui no capítulo 14, verso 13, irmãos, a intercessão de Moisés. E esse texto que nós lemos, irmãos, nos mostra algo muito forte. Como a forma como Moisés ora ao Senhor. E ele faz algo muito comum, irmãos, ao orar ao Senhor. Ele apela à reputação de Deus. Repita comigo: Deus tem a sua reputação. E Ele zela por ela. Amém? Nós vemos muito isso, irmãos, na vida de Moisés. Assim como nós vimos, irmãos, na vida do intercessor perfeito, que é Jesus Cristo. Ele também nos ensinou desta forma, irmãos. No modelo de oração ele diz: Pai nosso que estás.
Adoração ao nome do Senhor, irmãos. Adoração ao nome do Senhor vem com o reconhecimento da grandeza de Deus. Aonde que Ele está, irmãos? Aonde? Ele está num lugar de grandeza, de superioridade, de soberania. Ele está no céu. Deus tem a sua reputação. Ele zela por ela, irmãos. Esse apelo de Moisés, a reputação de Deus, irmãos, não é para tocar o ego de Deus. Deus não é egocêntrico, irmãos. Ele não precisa de palavras de afirmação. O apelo de Moisés, irmãos, para interceder pelo povo é baseado em algo muito importante, nas próprias palavras de Deus. Amém? O Senhor faz promessas, você crê nisso, né? Se Ele profetiza, se Ele promete algo, irmãos, você pode ter certeza, Ele vai cumprir. Moisés sabia disso muito bem, irmãos. Assim como esta oração, ele faz outras, apelando à reputação de Deus, dizendo: o Senhor prometeu, o Senhor disse que faria isso, aquilo, aquele outro ao teu povo, então não os destrua. Você entende isso, irmãos? Por exemplo, em Jeremias, no capítulo 1, irmãos, verso 12, o profeta diz assim: o Senhor me disse, viu bem, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém? Isaías nos diz assim, irmãos, no capítulo 55, verso 10, a chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem as sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que eu desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Amém? Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre, irmãos. Ele envia a sua palavra com a intenção que ela produza frutos. E ela vai e produz frutos. Ela não volta vazia. Irmãos, sabe por que eu estou falando isso? Porque o teu intercessor, Jesus Cristo, o intercessor perfeito, te ensinou a orar desta forma. Preste atenção aqui, irmãos, por favor. Ele te ensinou a orar apelando também ao que Deus fez, ao que Deus prometeu. Amém? Você pode orar por diversas circunstâncias, irmãos, por diversas situações, clamando para que o Senhor cumpra as suas promessas. Pai, o Senhor disse que seria o meu pastor e que nada me faltaria. Amém? Esse é só um exemplo, irmãos, de tantos outros que a palavra de Deus nos ensina, e você pode orar, pode usá-los em oração. Aprenda a usar a palavra de Deus em oração, irmãos. A falar aquilo que o Senhor já disse, porque é o que vai acontecer. Você está entendendo isso? Jesus nos ensinou também, irmãos, falando a respeito das palavras do Pai, Ele disse: podem o céu e a terra passarem, mas as palavras de Deus permanecerão. Amém? Podem o céu e a terra passarem, mas a palavra de Deus permanece. Amém? O que permanece, irmãos? A palavra de Deus, as suas promessas. Nós andamos desta forma, e nós começamos essa mensagem, irmãos, falando a respeito das batalhas que nós traçamos do dia a dia. Você está esperando Jesus voltar. Por quê? Porque o Senhor prometeu que assim seria. Amém? Pedro nos ensina que nos últimos dias as pessoas diriam: aonde que está a volta de Jesus que todos falam? Né? E as pessoas zombariam disso, só de, vai voltar nunca. Jesus breve voltará, mas até hoje não voltou. Por que você permanece firme, irmãos? Porque o Senhor prometeu. Demorou muito, lá da queda até Mateus, onde Jesus aparece na história, demorou muitos anos, irmãos. Demorou muitos anos. Mas Jesus veio, porque o Senhor tinha prometido. Então, irmãos, você permanece firme, você permanece forte, tendo uma vida abundante, quando você entende que as palavras de Deus se cumprem na minha e na sua vida. Amém? A sua fé fica fortalecida, irmãos, intacta.
As palavras de Deus, elas não mudam, elas permanecem para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Nele não há sombra nem variação de mudança, irmãos. Amém? Ele não muda, ele permanece intacto. O autor de Hebreus nos ensina algo a respeito, irmãos, das promessas de Deus. No capítulo 6, abra lá comigo agora. Hebreus 6. Amém? Hebreus capítulo 6, no verso 13, a Bíblia nos diz assim: considerem a promessa de Deus feita a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Amém? Repita isso comigo. Deus jurou por si mesmo. E ele disse: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu-lhe o que fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior do que ela. E sem dúvida o juramento implica uma obrigação. Amém? O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que quando a pessoa faz um juramento, por exemplo, a gente tinha o costume, não é muito bom falar isso, mas as pessoas têm esse costume. Eu juro pelo meu pai, eu juro por Deus. Amém? Quem já ouviu isso? As pessoas têm esse costume, é o que ele está dizendo aqui. E então ele continua: Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção. Repita comigo: plena convicção. Do que, irmãos? Convicção do que? Ele diz: ele jamais mudaria de ideia. Ele jamais voltaria atrás. O que ele prometeu, ele cumpre, porque ele envia a sua palavra e ela traz os frutos de volta. Amém? E ele diz assim: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Amém? Ele não é homem para que minta. Ele não se arrepende, ele não volta atrás, irmãos. Então as promessas não mudam. Deus não vai improvisar, não vai no meio do caminho mudar a história. Você está entendendo isso? Isso te traz plena convicção, irmãos. Ele continua: portanto, nós que nele nos refugiamos estamos firmemente seguros, ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Você está seguro? Glória a Deus, amém? Você está seguro, irmãos. Você está firme, porque foi colocado diante de você a razão da esperança. A maior revelação de Deus na história, Jesus Cristo. É nele em quem você deposita fé e confiança. Sabe, irmãos, esse texto aqui me faz pensar, irmãos, que muitas vezes nós como crentes somos muito emocionados no que diz respeito às promessas. Nós achamos que Deus cumpre as suas promessas simplesmente porque Ele é bom. Mas isso não é toda a verdade, irmãos. Muito crente pensa, irmãos, que Deus cumpre as suas promessas porque o crente é merecedor, porque ele é um crente legal, porque ele é um crente disponível, interessado, mas não é também só por isso, irmãos. Deus cumpre as suas promessas porque Ele fez um juramento. E Ele jurou por quem? Por si mesmo. Ele colocou a sua reputação em jogo. Ele colocou a sua palavra em jogo. Você está entendendo isso, irmãos? Diante de fazer um negócio, diante de prometer algo, o Senhor fez um juramento a Abraão. Abraão, você terá uma grande descendência. Você vai se multiplicar sobre a terra. E eu juro pelo meu próprio nome. Você entende o peso disso, irmãos? As pessoas dizem assim que quem tem promessa não morre. Até canção já fizeram disso, irmãos. Quem tem promessa não morre, não sei o que, não. Irmãos, mas isso não é verdade. Esse povo aqui, irmãos, pelo qual Moisés está intercedendo, eles tinham uma promessa. Mas eles morreram no deserto. Porque eles brincaram com o Senhor. Eles zombaram das promessas. Eles fizeram pouco caso. O fato do Senhor cumprir, irmãos, aquilo que Ele prometeu, está baseado no peso do seu nome. No peso da sua glória, na sua reputação.
daquele que está sentado no trono, daquele que é soberano. Por que você pode ter certeza, irmãos, daquilo que Deus te prometeu? Porque Ele zela pela sua palavra. Amém? Você pode ter certeza da salvação, irmãos, porque é uma promessa de Deus. Você pode ter certeza da sua salvação, porque Ele não só apenas prometeu e disse como seria, mas Ele cumpriu aquilo, irmãos. Ele enviou o seu Filho, levou-o até a cruz, o fez morrer e o fez ressuscitar. Você tem certeza da sua salvação porque Ele fez tudo isso. Porque um dia Ele jurou pelo seu nome. Ele disse, eu coloco minha reputação em jogo. Nós estamos vivendo, irmãos, num mundo em que isso não vale mais nada. Você firma contratos hoje no mundo, irmãos, e você vai ao cartório, não é ou não é verdade? Não é? Por quê? Porque as palavras não valem muita coisa. A pessoa pode firmar um negócio com você e voltar atrás. Se não tiver algum apoio legal, jurídico, burocrático, você não teria segurança ao fazer negócios. Você entende isso? Você não teria segurança no que se apoiar se caso a pessoa faltasse. Mas Deus, irmãos, apela à sua reputação. Aquele que era, que é e para sempre será. O Senhor, o autor da criação. Aquele que é antes do início, irmãos. Desde a eternidade, o Senhor. Ele prometeu e jurou por si mesmo, irmãos. A garantia, a validade das promessas, irmãos, estão ancoradas no maior nome do universo. O próprio Deus. Ao interceder, irmãos, Moisés está mostrando aqui, irmãos, que Deus, por sua reputação, enviaria o intercessor. Em Romanos, no capítulo 8, irmãos, no verso 33, Paulo nos diz assim: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ele faz uma pergunta, que ele mesmo responde, ele diz, ninguém. E ele diz o porquê. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Ninguém pode te acusar, por quê? Porque o Senhor fez uma promessa, se apoiando no seu próprio nome, na sua reputação. Paulo diz assim, quem condenará os escolhidos de Deus? Ele mesmo responde, ninguém. Por quê? Porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado num lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Aonde estão os teus acusadores, como Jesus disse àquela mulher? O intercessor estava ali, irmãos. As pessoas queriam apedrejá-la. As pessoas queriam matá-la. E Jesus disse, aonde estão os teus acusadores? Jesus estava ali, irmãos. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Lá no início do texto, irmãos, que nós lemos, no verso 14, no verso 13, desculpa, leia comigo de novo. Ele diz assim, Moisés respondeu ao Senhor, os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizestes esse povo sair do meio deles, mas também disseram aos moradores da terra, eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, tua nuvem está sobre eles e vai adiante deles numa coluna de nuvem, e numa coluna de dia, né, e numa coluna de fogo à noite. O que Moisés está dizendo aqui, irmãos? Ele começa dizendo, o que os egípcios pensarão de ti? Olha a ousadia dessa intercessão. O que os egípcios pensarão? O Senhor foi lá no país deles, tirou esse povo de lá e agora quer matá-los. O que esses caras vão pensar? Eles viram não só o Senhor tirando eles de lá, mas a forma como o Senhor tirou de lá. Com pragas, eles temeram. Eles tiveram que liberar os egípcios porque o Senhor enviou pragas. Eles saíram atrás do povo de Israel, irmãos, e o que o Senhor fez? Abriu um mar e fez o povo passar. Quando o povo passou a seco, o Senhor fechou o mar e eles morreram afogados. É o que Moisés está dizendo, Pai, Senhor, há pouco tempo atrás o Senhor fez isso. O que eles vão pensar se agora você matá-lo? Qual que é a intenção dessa oração, irmão? Mais uma vez, ele está apontando para a obra de Cristo naquela cruz, irmãos, intercedendo por nós. Sabe o que aconteceu na cruz, irmãos?
o maior espetáculo do universo. Quando Jesus Cristo se entrega naquela cruz, irmãos, o Egito, a Babilônia, o povo, o Império Romano, todos os povos da terra estavam vendo o que Deus faz por aqueles que Ele ama. Você não deu um amém, irmãos? Você não está me entendendo? Jesus mostrou ao mundo, Jesus mostrou a Satanás naquela cruz, irmãos, aquilo que Deus é capaz de fazer pelos seus escolhidos. Tem intercessão maior do que esta? Ele estava de braços abertos numa cruz, irmãos, mostrando a todo o Império Romano que não havia mais escravidão. O povo de Deus estava liberto para sempre. O povo de Deus estava justificado para sempre. O povo estava livre para sempre dos seus pecados. Estava livre para sempre da morte, irmãos. O maior espetáculo da terra. Jesus Cristo de braços abertos. Moisés está dizendo: Senhor, o que os egípcios pensarão? E Deus responde na cruz. Eles pensarão isso: eu matei o meu próprio filho por amor a eles. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Deus estava mostrando na cruz que Ele tem poder, irmãos, de livrar o seu povo. Ele tem poder, irmãos, de te livrar durante a caminhada. Diante das dificuldades, diante da oposição, irmãos, Deus mostra através de Cristo na cruz que Ele tem poder para te guardar em meio às tribulações. E que você não precisa ter medo. E que você não precisa andar ansioso, porque o que Deus já fez por você naquela cruz, irmãos, é a maior intercessão da história. Deus mostrou o seu poder, irmãos, ressuscitando o seu Filho dentre os mortos, o colocando à direita, no trono. E Ele está lá, irmãos, em posição de intercessão por mim e por você. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque você não pode temer. Você não pode ter medo, irmão, das circunstâncias. Você não pode ter medo de Satanás. Você não pode ter medo das aflições. Porque Deus já mostrou o seu grande poder naquela cruz. Os povos da terra, irmãos, não só viram, como verão o que Deus faz por aqueles por quem Cristo morreu e ressuscitou. Um dia Ele vai voltar dos céus, irmãos, e todo olho verá o que Deus tem feito por aqueles que Ele ama. Você entende o peso disso, irmãos? Os ímpios, os descrentes, os filhos da desobediência se dobrarão diante de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, quando Ele vier buscar a sua noiva, quando Ele vier buscar a sua igreja. Você está entendendo isso, irmãos? Nós não tememos nada, nós não tememos doenças, nós não tememos pandemia, nós não tememos a guerra, porque o Senhor está nos guardando. Porque um dia Ele vem buscar a sua igreja limpa, adornada, lavada com o sangue do Cordeiro, irmão. Eu olho para tudo isso, irmãos, e penso: porque eu sou tão fraco, eu sou tão pecador, eu não alcanço determinadas coisas, irmãos. Eu não mereço isso. Mas Ele abriu seus braços numa cruz e mostrou o seu grande poder, irmãos. Você precisa entender, irmãos, e eu falo aqui constantemente, não é para te humilhar, mas você precisa entender que você merecia a morte, você merecia a ira, mas Ele matou o próprio Filho numa cruz para te salvar. Ele se colocou, irmãos. Jesus Cristo se colocou entre nós e a ira de Deus e disse: Pai, coloque em mim. Coloque em mim, Pai. Coloca sobre os meus ombros. Não esmaga eles. Eu sei que eles merecem, mas, Pai, coloque em mim. Nós, muitas vezes, irmãos, temos vivido como crentes, irmãos, que não conseguem amar. Que não conseguem se dispor a abraçar, a cuidar, irmãos. A fazer o que Jesus fez. A se colocar nas misérias, a se colocar, irmãos, na desobediência do próximo e dizer: Senhor, me ajuda para que eu possa intervir, para que eu possa interceder, para que eu possa ser um reconciliador, para que eu possa amar como Jesus me amou, como Ele se colocou naquela cruz. Moisés, na sua oração, irmãos, ele apela à face do Senhor. Ele apela à face do Senhor, irmãos. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos: aqueles por quem Cristo está intercedendo neste momento, irmãos, já viram a face de Deus. Você já presenciou isso, mesmo que no seu espírito, irmãos. Deus te mostrou a sua glória, Deus te mostrou a sua face quando Ele te entregou Jesus Cristo.
As pessoas por onde Jesus Cristo passou, irmãos, quando elas o viam, elas estavam vendo o próprio Deus. Moisés está apelando à face de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor mostrou a tua face a este povo e agora quer destruí-los. Deus responde na cruz. A imagem do Deus invisível, o Senhor sobre toda a criação, estava naquela cruz, irmãos. Você pode ver com os seus próprios olhos, nem que sejam os olhos espirituais neste momento, irmãos, aquilo que Deus fez, te mostrando Jesus Cristo. A imagem do Deus invisível. Quando você se relaciona com o perfeito intercessor, irmãos, você está se relacionando com o próprio Deus. Amém? Ele cumpriu isso, irmãos. Ele jurou pelo seu próprio nome e disse: eu vou enviar o meu filho, o intercessor. Eles verão a sua face. Moisés citou também a presença de Deus, irmãos. Ele disse: como uma nuvem pairando sobre o povo de dia e como uma chama de fogo à noite. Ele apela aqui à presença de Deus, irmãos. Jesus Cristo, então, o intercessor, irmãos, te deu o seu próprio Espírito. Você carrega a presença gloriosa do próprio Deus. Um ser tão imperfeito como eu e você, irmãos, tão indignos, desculpa. Nós carregamos a presença gloriosa do próprio Deus. Não é sobre nós, irmãos. O Evangelho não é sobre nós, simplesmente é sobre Jesus Cristo, o que Ele fez, irmãos. E como Ele compartilhou o seu grande amor, sendo Deus, sendo Senhor, sendo soberano sobre todas essas coisas. Como Ele abriu mão da sua glória para vir morrer no seu lugar, para se fazer servo no seu lugar, para se fazer de carne e osso, para ter empatia, para colocar o coração dele nas suas misérias. Você está entendendo, irmãos? Deus te deu a presença gloriosa do Espírito Santo que habita, irmãos, naqueles por quem Jesus intercede. Você tem conexão com o Pai, irmãos, nessa noite, independente das suas circunstâncias, independente das suas situações. Você pode ter esse livre acesso, esse caminho, essa comunicação, porque Deus está habitando dentro do seu coração. A presença gloriosa de Deus está em você. Você tem noção, irmãos, que quando você chega num lugar, o Espírito Santo chega junto? Você tem noção disso? Aonde você está colocando os seus pés, o Espírito Santo chega junto, porque Ele é a presença gloriosa de Deus. Nós precisamos ter isso em mente, irmãos. Moisés aqui está apelando: Senhor, se o Senhor destruí-los, vai mostrar que não teve capacidade de levá-los até a terra prometida. Então ele diz algo, irmãos, que se concretiza ainda mais em Jesus Cristo, a partir do verso 17. Leia comigo. Olha o que ele diz, irmãos. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor, depois de apelar, irmãos, à reputação de Deus, ele diz: peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e perdoa a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, Deus, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Em Cristo, irmãos, nosso intercessor, o Senhor mostrou a sua grandeza, a nos tirar do império das trevas, a nos tirar do poder de Satanás, a nos tirar da escravidão do pecado, irmãos. Ele nos mostrou o seu poder. Em Cristo, irmãos, o Senhor compensou a sua ira com bondade, com paciência, perdoando o meu e o seu pecado. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele compensou a ira, irmãos, nós éramos dignos, com perdão, com bondade. Amém? Em Cristo, irmãos, Ele não inocenta o culpado sem justiça. Como Moisés acabou de falar aqui, irmãos. Como eu disse, isso se cumpre em Jesus Cristo. Você era culpado, amém? Você tinha culpa. Mas Deus não te inocentou, irmão, sem fazer justiça. Como que Ele fez justiça? Matando Jesus Cristo numa cruz. Ele não te inocentou sem fazer justiça, irmãos, mas Ele joga a condenação sobre Cristo.
para, através daquele que era justo, te justificar. Nós estamos quites, irmãos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Para encerrar, a intercessão de Moisés, irmãos, ela é muito mais do que uma oração momentânea, aqui no capítulo 14. Tem vários pormenores nesse texto, mas não dá para pregar a Bíblia toda numa noite, irmãos. Mas eu quero que você entenda que esse acontecimento, irmãos, essas palavras, elas apontam por aquilo que Deus fez por nós, em Cristo Jesus. Você tem alguém por você, você não está sozinho. Você é trazido para a casa de Deus, que tem alguém que intercede por você, que é seu advogado fiel, não muda, que pode te perdoar, que compensa a ira de Deus com perdão, com bondade, com misericórdia. É muito mais fácil, irmãos, quando você entende, é muito mais fácil ser obediente a Deus quando você entende essas coisas. Quando você entende essas promessas, irmãos, quando você entende essa história, a história da redenção, aquilo que Deus fez por você, é muito mais fácil ser obediente diante das situações. É muito mais fácil lutar a guerra lá fora, irmãos. A guerra espiritual. É muito mais fácil persistir na batalha em direção à eternidade, irmãos, quando você entende que já teve alguém que pagou o preço e que hoje intercede por você. Como diz o autor de Hebreus, ele sabe muito bem, ele pode se compadecer de nós, porque ele passou pelo que nós passamos. Quando ele esteve aqui em carne e osso. Amém? Ele venceu em carne e osso, irmãos, e hoje está glorificado nos céus. Nós o encontraremos um dia, porque ele intercede por nós. Amém? Se coloque de pé.